Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um Skillcast. Este é o episódio número 7. 7? 6. Ok. Isto vai haver aqui o pip, pip. Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um Skillcast. Este é o episódio número 6. Eu sou o vosso anfitrião, Skillo. Comigo tenho os meus co-anfitriões, Mahjong. Como é que é, malta? E Taitor. Hello. Hello. Portanto, mais um vídeo para vocês. Espero que estejam a gostar desta série de vídeos que nós estamos a fazer aqui do Skillcast. Intenso. Vamos falar agora de um tema que é muito profundo, apesar de que os outros todos também eram muito complexos e profundos, mas este é ainda mais profundo e é uma coisa que nós os três somos muito apaixonados e vamos tentar fazer com que que faça sentido e que não estejamos aqui 2 horas neste vídeo. Portanto, é sobre viagem no tempo. Viagem no tempo. Alguns remarks sobre a viagem do tempo. Já és interessado na viagem do tempo há quanto tempo, por exemplo, Ricardo? Desde que começou O hype. basicamente, tipo, quando eu vi Back to the Future, começou Opa. basicamente aí. Grande clássico. E tu? Eu Lembras-te do início, sou, talvez? eu sou claramente um viajante do tempo. Então estou a seguir à frente na linha temporal. Claro que sei. Não, estou a brincar. Mas eu, sabes o início do teu interesse, basicamente? eu adoro ficção científica, então eu recordo-me claramente que há muitos filmes, muitos livros que abordam essa situação de paradoxos temporais, portanto, consistência do universo, e então acho que desde muito novo que tenho interesse em saber se é possível ou não. Desde viajar no criança, tempo. talvez. Sim. Já eu fui mais tarde, fui enquanto era adolescente, eu sabia do conceito da viagem do tempo, mas comecei a ficar muito mais interessado depois de ter lido a história, que nós aqui sabemos, e vamos explicar aqui sucintamente qual é a história, mas é a história do John Titor, o viajante do tempo que apareceu na internet entre o ano 2000 e 2001. Pau! Agora, vocês podem estar a dizer John Titor, mas espera, temos aqui um elemento da equipa que tem o nome de Titor, não é? E vem daí. Portanto, o Ricardo, eu penso que seja a pessoa mais indicada para explicar a origem, pelo menos, assim, muito resumidamente. Achas que és capaz? Diz aí para as pessoas se situarem um bocadinho quem é John Titor. Eu já soube mais sobre isto, por acaso. Mas tu consegues, que eu sei. Mas basicamente o John Titor é supostamente um soldado do futuro que um dia apareceu num fórum da internet que onde ele dizia ser um viajante do tempo, mas o problema é que tipo, ele não ficou por aí, ele chegou mesmo a dar informações detalhadas sobre como era o futuro, o que tinha acontecido e porque é que ele teve de voltar atrás para aquele ponto específico no tempo. Acho que era o ano 2000, 2001, algo do género. 2001. Foi os postos apareceram em 2000. Exatamente. Ele tinha a sua missão e ele chegou mesmo a submeter fotos, que foi o que realmente chamou bastante a atenção, para além da informação detalhada sobre o futuro e sobre o que ele tinha de fazer. Também mostrou fotos da própria máquina do tempo, que na altura eram muito convincentes, e foi o que acabou por dar a fama toda ao caso, porque ele teve muito seguimento e houve muita controvérsia e criou-se imensos livros, houve filmes baseados nele. E certo dia ele simplesmente desapareceu do fórum, nunca mais soube dele. Supunha-se, tipo, em teoria, que ele talvez tivesse cumprido a sua missão e evitado acho que era a Terceira Guerra Mundial. Está na área 51. Quem sabe? É que aparentemente ele apareceu na internet no ano 2000. Ele tinha dito que era de 2036, se não me engano. Sim. Acho que é. Porque eu li tanto esse número e tanto essa frase inicial que ele apresentou-se à internet que eu acho que decorei que é 2036, provavelmente. Ele supostamente nasceu na Flórida, ou lá perto, em 1998, portanto, neste momento, se ele existe e se é verdade a história dele, ele tem 20 anos. Ou vai fazer 20 anos, neste preciso momento. Ele supostamente foi atrás no tempo. Eu fui atrás no tempo em 1974, se não me engano, para recuperar um IBM
Um PC IBM. Que tinha supostamente um algoritmo que eles precisavam de perceber como é que funcionava em 2036. Só que já não tinham acesso a IBMs antigos, exatamente. E então eu fui mesmo atrás, na altura que os IBMs estavam todos em... Era o único capaz de codificar a linguagem base da IBM. Basic ou qualquer coisa do género. É um bocado específico, mas a missão dele era recuperar isso. Depois, entretanto, ele fez uma paragem no ano 2000, em termos pessoais. E ele diz que foi para visitar a família. E para explicar à família que o filho deles, que tinha 2 anos, era um viajante do futuro. E só imagino como é que isso deve ter Oi, mãe! deve ter-se passado. Um gajo na porta! E também apresentou-se à internet para talvez educar as pessoas a fazer com que o futuro delas não seja diferente. Porque aparentemente ele teve a explicar que... E nós temos um vídeo aqui no Skillocast, do Skillocast, nós falamos sobre os universos paralelos, em que uma linha temporal é independente com a nossa linha temporal. Portanto, um viajante do tempo, quando volta supostamente atrás no tempo, ele não está voltando atrás no tempo na linha tempo, no universo dele. Ele vem para um universo paralelo, que é o nosso, exatamente. Portanto, tu consegues explicar que tem um universo aqui e tem um outro universo aqui. Literalmente o que ele faz é, ele está aqui no futuro e ele quer vir para o passado. Ele faz isto assim. Ou isso. Ele faz isto assim. Exato. Uma curva, basicamente. E assim evita-se efetivamente o paradoxo do avô, que é basicamente aquele paradoxo que diz que se tu voltasses atrás no tempo e matasses o teu pai, deixavas de existir. Mas, utilizando este método de pensar na viagem no tempo, onde ele muda para um universo alternativo que está naquele ponto do tempo onde ele quer, se ele matasse o pai dele nesse universo, ele não deixava de existir. Quem deixava de existir era o suposto ele daquele universo, mas ele em si não. Porque o pai genuíno dele está vivo no seu universo original. Exatamente, porque supostamente existe um universo em que o Ricardo já morreu e provavelmente estamos a fazer o Skillocast e o Itu, ou então ao contrário, existem tantos universos. Não é tantos que são infinitos. São infinitos universos em que tudo pode acontecer. Possibilidades. Exatamente. Tudo aquilo que é possível acontecer aconteceu num universo alternativo. Exatamente, e então, só para vos situar, foi isto que aconteceu. E ele fez muitas previsões, algumas delas concretizaram-se, outras não, porque lá está, é a tal teoria dos universos paralelos. Na linha temporal dele, no universo dele, realmente pode ter acontecido a Guerra Civil nos Estados Unidos, enquanto na nossa ainda não aconteceu, e espero que não aconteça nunca também, porque uma Guerra Civil nos Estados Unidos acredito que muitos outros a esta altura não dava mesmo. Para o resto do mundo não dava. Já bem, gostava de acrescentar que Claro que sim. a Guerra Civil era uma coisa em 1800, século XIX. Pronto. Era uma altura Século XVIII. quando haviam mosquetes, era uma coisa. A Guerra Civil agora com AR-15s e o caraças Sim, é uma coisa completamente diferente. Claro que sim, não ia dar para nada. Mas pronto, isto só para vos situar no ponto, que também tinha que ser feito referência a esta grande figura, a este personagem da internet do novo século, e realmente foi a partir daí que eu comecei a gostar e a ficar mais apaixonado por este tema. O que é que querem falar mais? É porque isto é tão complexo que... Supostamente há umas regras, pelo que eu me lembro, Sim. do meu conhecimento abstrato, recordo-me que existem algumas regras para, portanto, a possibilidade de time traveling, viagens no tempo. Ok. Uma delas, por exemplo, seria a regra da... Como estávamos aqui a falar há pouco, uma das explicações para podermos viajar no tempo é, literalmente, lá está, as duas linhas paralelas que passamos de uma para a outra, em que se eu mato o meu pai aqui, eu não desapareço, eu simplesmente existo no outro universo. Sim. No entanto, também há uma regra, se bem me lembro, que é a regra da self-consistency, da consistência própria, em que, portanto, digamos assim, que essa situação. Se eu, neste momento, viajo no tempo, vou para outro universo, este momento torna-se um momento fixo no tempo. Ou seja, para mesmo que eu vá atrás no tempo, este evento, no futuro, dessa linha temporal, partindo do princípio que não há duas, mas há uma só, e é possível andar neste... Ok, no espectro, exatamente. Se eu vou para trás do tempo, aqui, neste ponto específico, onde acabam os meus dedos, Exato. e vou para cá para trás, este evento irá sempre acontecer. Portanto, é quase como se, depois de eu vir cá para cá e viver novamente este tempo todo, o meu eu passado e o meu eu futuro e o meu eu presente vão todos coexistir na mesma linha temporal. Ou seja, sim. Portanto, é como se houvesse um outro eu, estás a perceber? Ok.
Percebes? Então, imagina, eu vou para 1970. Eu nasci em 94. Portanto, em 94 há um João que nasceu e que existe. E ao mesmo tempo eu próprio também existo. Porque aquilo é um acontecimento fixo no tempo. Aliás, eu ainda ontem estive a pensar sobre isso, curiosamente. Porque realmente, se formos a pensar, o que compõe, digamos, a matriz do nosso universo é o acontecimento presente. Portanto, isto a acontecer agora, isto é um acontecimento fixo. Nós não conseguimos de maneira nenhuma alterar a existência de estarmos aqui sentados e a falarmos uns com os outros. Mesmo que queiramos, é impossível, já aconteceu, faz parte da matriz do universo, certo? Portanto, seguindo esta lógica, e é o meu argumento para o qual eu acredito que é um pouco complicado perceber a teoria da viagem no tempo, é porque, de facto, se nós existimos, e até mesmo alguém criou, vamos presumir, a máquina do tempo, ou o que foi, exato, claro. Mas, de qualquer das maneiras, o mecanismo que nos levou para o passado, ou para o futuro, existiu. É um ponto fixo no tempo. Portanto, irá sempre acontecer nesta linha temporal. Mesmo que hajam várias ou outras, aconteceu. Portanto, isto está do princípio para explicar que, de facto, é muito difícil, é um conceito muito abstrato pensar viagens no tempo. Portanto, imaginem, lá está a situação de eu sem querer pisei uma barata e essa barata era responsável pela dizimação. O efeito borboleta. Exatamente. É muito difícil perceber. A barata ia para a casa da tua suposta mãe e ia assustá-la e ele ia encontrar o amor da sua vida e ia ter-te a ti. Exato. Mas no entanto, barata, ela não se assustou. No entanto, segundo a teoria da self-consistency, da consistência temporal, esse acontecimento já estava programado, entre aspas, a acontecer. Porque foi esse acontecimento de eu pisar a barata que me deu origem a eu existir. Percebes? Porque eu já existi. Portanto, mesmo que, por exemplo, imagina, em vez da barata, vou pegar o exemplo da minha mãe. Imagina que eu vou atrás de um tempo e eu encontro a minha mãe, com 23 anos, e de alguma maneira tipo, tento persuadi-la a não conhecer o meu pai. Imagina. Sim. Em termos práticos, vamos dizer que eu nasci, certo? E vais nascer. Exatamente. Sim. Portanto, independentemente do que eu acho que possa influenciar, aquele acontecimento irá acontecer. Se calhar, inclusive por eu tentar desencorajar a minha mãe a conhecer o meu pai, é que a minha mãe se aproxima do meu pai, estás a perceber? Portanto, há uma certa consistência do próprio universo. Eu tenho uma coisa que eu espero bem, este é o meu ponto de vista, eu espero bem que tu não estejas certo nunca. Sabes porquê? Porque eu tenho aqui uma coisa que é, isso faz com que nós estejamos presos a uma narrativa sempre. Porque imagina que realmente aparece aqui à nossa frente neste preciso momento um viajante do tempo. Significa que o facto de ele estar a nascer vai acontecer, apesar de tudo. É muito complicado. Exato. Pois, mas isso faz com que a nossa vida, realmente, nós não tenhamos o nosso livre-arbítrio, porque tudo vai acontecer. Mesmo no campo da filosofia, a existência do livre-arbítrio é muito questionada. Pois, exato, mas eu como ser humano, eu sinto-me um bocado, eu iria me sentir um bocado como um personagem de uma história que vai sempre acontecer. Fala, o que quer dizer uma coisa? Desde João. Não, as pessoas pensam que só o facto de estamos a questionar se temos livre-arbítrio ou não, em si já devia ser uma prova que temos livre-arbítrio, quando na verdade se não é bem assim que funciona. Isto é muito mais complicado que isso. Eu não vos consigo agora explicar exatamente como, porque é uma coisa muito complicada. Exato. Mas não é assim tão simples. Será que a consciência presume livre-arbítrio? Ou será que a consciência é simplesmente, como tu disseste, uma narrativa de acontecimentos? Alguns deles o destino, o suposto destino, exato, que tanta gente acredita que é uma boa questão, porque realmente, imagina, se existe destino, então está predestinado eu ir atrás no tempo ou para o futuro, certo? Sim. Porque esse acontecimento é um acontecimento predeterminado. Exato. Portanto, a teoria Ok, já me perdi. É muito difícil. É complicado estas coisas, mas pronto. Mas é assim, entre as duas... Porque supostamente há mais teorias, mas esta teoria dos universos paralelos e a teoria da linha do tempo, eu acho que... Eu ficaria muito mais feliz se a primeira, que é a dos universos paralelos, é que se comprovasse real. Porque isso significa que perante também essa teoria, o John Titor está errado. E é uma farsa. E lá está, como é que podemos provar que é uma farsa ou não? Pois, mas lá está, mas se isso for realmente verdade, e se comprovar no futuro, o John Titor era uma farsa. Eu acho que não necessariamente, porque imagina, portanto, o facto de ele ter vindo para o passado já aconteceu. Existiu, whatever, uma pessoa chamada John Titor que no ano 2000 foi a uns fóruns da internet. Isso aconteceu. Agora,
Ele, para todos os efeitos, pode ser simplesmente uma pessoa que foi para trás no tempo, estás a ver? Só que presume que aquele evento aconteceria sempre, se é que não estou a fazer sentido. Ou seja, por ele ter ido para o passado e ele ter feito aquilo, e aquilo aconteceu no presente. Exato, Estás a perceber? sim. Aconteceu em 2000 aquilo porque ele foi para o passado. E vai ver a sua vida toda, Pois, até mas- acontecer o momento em que ele vai para o passado outra vez. Mas da questão de... Existe a tal questão de... das previsões dele que não se concretizaram. Isso significa que ele seria uma farsa porque... Mas se Lá está. calhar... calhar mas se efetuou. exatamente, olha, vamos pegar na teoria do... Mas não pode ter efetuado. Calma Então... aí. Não, mas repara. Se ele estava a viver... Vamos pela linha temporal. John Titor, vamos falar do John Titor, a linha dele. Ele existe, ou vou fazer ao contrário por causa da câmara, ele existe nesta linha temporal. Ele tem aqui, quanto é que ele dizia que ele... Ele tem 40 anos, vamos imaginar, enquanto em 2000, na nossa vida, em 2000, quando ele criou o posto, ele tinha 40 anos. Vamos imaginar. Ok, sim. Presume que ele teve 40 anos de existência, percebes? Em simultâneo, entre aspas, com a nossa. Portanto, se ele nasceu em 98, portanto, esses 40 anos existiram. Sim, Ok? coexistiram. Portanto, quando ele voltou atrás, certo? E foi para 98, ou o que foi, ou em 2000, então vamos presumir, ou em 70, por causa do IBM, Sim. vamos presumir que aquilo, quando ele voltou para trás no passado, como ele nasceu em 98, aquele acontecimento em 70 já aconteceu. Percebes? Exato. Ele já voltou do passado. Ele já viveu 40 anos de existência, de 90 para a frente, e depois voltou para o passado, e esse acontecimento já tinha acontecido, e em 98, lá está como tu disseste, bateu à porta, olá, sou o vosso filho, com tal anos, é o que me faz sentido, porque Sim. isto para dizer que... Porquê que eu estou mais inclinado para a teoria da self-consistency do que necessariamente para ver dois universos paralelos? Que eu acredito que haja, já agora, como já falamos no Sim, Scale exato. acho que existem mais do que um universo, uma infinidade deles, com diferentes probabilidades, diferentes regras do universo, mas eu acho que nós não, na viagem do tempo, porque também o tempo não é uma coisa necessariamente rígida, Certo. porque nós aprendemos... Eu até argumento que é claro que objetivamente o tempo existe, né? Nós Claro. conseguimos quantificar, mas o tempo foi uma invenção humana. Porque na natureza Exato, claro. não há noção do tempo. É o que o Einstein dizia. O Einstein dizia que o tempo é uma ilusão, é tudo relativo. Pois. E nessa perspectiva, se o tempo é tudo relativo e se nós só temos consciência da passagem do tempo, porque nós medimos a passagem do tempo, Claro. então ele que no futuro volta para o passado, percebes? É quase como se não houvesse uma noção da passagem do tempo. Para nós que não viemos do futuro, estamos a viver a nossa linha temporal, nós assistimos assistimos a todos os eventos da nossa vida como se fossem o presente. Como se não houvessem outras possibilidades, como pessoas do futuro ou do passado a virem para a frente e alterar as coisas temporais. Na minha cabeça. Portanto, eu acho que é perfeitamente legítimo o argumento que eu estou a tentar aqui puxar para a frente, de as coisas que aconteceram podem ser do futuro, derivadas de pessoas que vieram do futuro, ou do passado, ou dos universos, do que for. Mas esses acontecimentos acontecem, são fixos. Portanto, lá está. Linha temporal. Ele nasce em 98, vai até aos 40, cria a máquina do tempo, de alguma maneira, volta para 70, arranja o computador, fica velho para caralho, chega aos 98, ele decide que quer visitar a família, tem aquele evento, né? Mas digamos que isso são acontecimentos com a pessoa. Imagina, eu no presente abro a porta, vejo um fulano que diz que sou eu daqui a 20 anos. A minha primeira reação inata é: este gajo está maluco? Claro. Claro. Mas lá está, quem sabe que se não há, hoje em dia, pessoas que vêm do futuro ou do passado ou do outro raio do universo que seja, a coexistir connosco, mas nós não temos a percepção que elas são do futuro porque não temos esse conhecimento, estás a ver? Mas nada impede que isso aconteça, na minha cabeça. Ok. É um tópico confuso. Certo. É um bocado confuso, sim. É quase que... Mas há muitas perguntas que vêm com essa tua explicação. Claro, nem eu sei. Senão estava a fazer física. Exato. Porque também tenho aqui uma coisa que é, portanto, tu imagina que vais viajar no tempo no futuro, ok? Quando tu tiveres 50 anos e tu voltas para trás no tempo, sabe-se lá, tipo 1920, e tu vives esse tempo todo e morres enquanto em viagem no tempo. Sim, está consistente. Mas isso é tão estranho, mano. Como é que... Eu estou a tentar perceber como é que tu morres em viagem no tempo. A minha explicação é esta. É um ciclo, vai haver sempre um As ciclo. nossas células... É um ciclo, sempre. As nossas células estão sempre a morrer. E a regenerar e a morrer, certo? Sim. Portanto,
a nível biológico, caga no tempo, naquilo que nós destinamos ao tempo, a nível biológico nós temos um prazo de expiração, de expiring date, certo? Vamos Exato. morrer. Na minha cabeça, o nosso, digamos que... Porque imagina, ok, vou pegar outro exemplo, que é um bocadinho relacionado com a viagem do tempo. Tu sabes que quanto mais próximo estiveres da velocidade da luz, mais lento o tempo passa para ti. Sim. As pessoas que andaram no espaço, neste preciso momento, e andaram lá, sei lá, imagina, 10 anos, na International Space Station, eles vão morrer, tecnicamente, mais tarde, milésimas de segundo, mais tarde do que se tivessem que era a Terra. Exato. Ok? Portanto, acho que também é uma perspectiva interessante pensarmos como é que seria possível a viagem no tempo. Porque se a viagem no tempo... É que, por exemplo, é isso que também estou pensando nisso agora. Porque falamos em viagem no tempo, onde a pessoa simplesmente está a mudar do universo. Isso poderia ser chamado de verdadeira viagem no tempo ou simplesmente estamos a viajar entre universos? É que para mim o tempo é uma construção humana, para mim. Porque Exato. para mim, É tipo, nós é a quarta quantificamos o dimensão. tempo. Tens aquela dimensão que é a direção. Exatamente, a quarta dimensão é como no Interstellar, aquela dimensão em que ele fica lá e ele Exatamente. coexiste em todos os momentos do tempo. Em termos práticos, É relatividade. nós aprendemos, como seres humanos, a distinguir o passado, que é o que aconteceu, o presente, que é o que vai acontecer, e o futuro, que é o que vai acontecer. Mas em termos práticos, aos olhos objetivos e na verdade crua do universo, não existe passado, nem presente, nem futuro. Exato. Existem momentos do tempo. O passado existe ao mesmo tempo que existe o futuro e o presente, se é que faz sentido, aos olhos do universo. Se fores, por exemplo, numa nave e andares à volta de um buraco negro durante 5 anos, depois voltas à Terra. Não, teórico, hipoteticamente falando. Nesta situação, passas 5 anos a dar a volta àquele buraco negro. Depois chegas ao planeta Terra, terão passado 10 anos e apenas 5 para ti. Isso é uma viagem no tempo também. É uma viagem no tempo, é verdade. Mas é dentro do teu universo. É porque nós estamos aqui a discutir viagem no tempo se tivesse uma máquina e que nós pudéssemos efetivamente viajar para o suposto nosso passado. Mas é verdade o que o Ricardo está a dizer. A verdade é que... Pessoal, o que é uma viagem no tempo? O que é o tempo? O que é uma viagem? O que é uma viagem? Quer dizer, é complicado, realmente. Especialmente porque acho que também a física quântica ajuda-nos um pouco a perceber. Sim. A física quântica é basicamente... a perceber que não percebemos nada. Exatamente, é. A física quântica pega nas regras que supostamente existem no universo e dizem No rules, man. É que nem os There's no rules. Nem os físicos que são especializados nisso só percebem aquilo. Eu acho muito interessante, por exemplo, As coisas simplesmente deixam de fazer sentido, desculpa. As coisas simplesmente ao nível subatómico deixam de fazer sentido. é isso mesmo. Subatómico, Aliás, é verdade, em que nós fomos ensinados que o átomo a base. é a base. E tem piada porque átomos vem da palavra grega que supostamente significa o mais pequeno. E Exato. depois temos átomos e temos abaixo disso. Abaixo dos Quer dizer, átomos, já. há abaixo do mais pequeno. A nível subatómico, essas coisas todas, exato. É que não faz sentido o nome, porque átomos devia ser o mais pequeno. Mas o mais pequeno é o limite de Planck. Isso só mostra que nós não sabemos nada. Supostamente o limite de Planck é Estamos aqui- a dimensão mais pequena que pode Mas existir. eu peguei na física quântica porque, de facto, imaginem, já ouviram falar daquela experiência, certamente, portanto, de um fotão, de um feixe de luz, que é dividido em dois ao mesmo tempo. Ele está neste sítio ao mesmo tempo e neste sítio ao Sim, mesmo sim, tempo. sim. Mas ele é este fecho. Ele não se divide. Ele está aqui e aqui, ao mesmo tempo. Portanto, vamos pensar no Quantum Entanglement. Portanto, como é que se diz em português? Quantum Entanglement. Há um conceito na física quântica que há certas partículas, certas moléculas, certos átomos, certas subpartículas, subatómicas que estão quantumly entangled, ou seja, partilham informação mesmo estando separadas. Ok? É como quase, imaginem, eu vou pegar um bocadinho a brincar, porque é assim que eu gosto de dizer que as soulmates, as almas gêmeas existem. No universo, no início do universo, no Big Bang, vamos na segunda teoria do Big Bang, a matéria estava de tal modo condensada, com trocas de energia de tal modo intensas, que, vamos presumir, ok, que as partículas partilharam energias entre si. Estavam de tal modo de coisa. Quando o universo se espalha, e essas partículas vão para o caralho mais velho, para ser mais expressão, podes-me censurar se quiseres, repara que elas continuam a partilhar, digamos, uma espécie de uma essência. E essa, pela minha compreensão, que é defeituosa certamente, é a minha compreensão da tal, lá está, separação do feixe de luz, do fotão.
ok? Em que basicamente tu tens uma partícula aqui que partilham quase a mesma energia, há trocas de energias perante estas duas e que fazem parte da mesma cena. Sim. Ok? Até que ponto é quando tu viajas no tempo, tu não tens partículas tuas que existem Ok. neste universo e há outras partículas que também coexistem noutro universo. Ok. Ou até mesmo no mesmo universo. Isso quase como isso falando em universos diferentes, mas é quase como aquela teoria que existe uma Terra, um planeta Terra, espelhado, em que tu estás nesse tal planeta Terra exatamente como tu estás agora. Segundo a física quântica, é perfeitamente plausível. É plausível que É exista plausível. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 terras, planetas terras, em que neste preciso momento está acontecendo a mesma coisa. Pode ser aqui uma distorção de espaço-tempo Exatamente, porque o tempo aí... em que pode coexistir. Nós neste momento estamos num ponto específico do universo, do nosso universo, em que estamos a ter esta conversa exatamente ao mesmo tempo. Aí, probabilisticamente falando, é muito provável. Porque repara, a partir do momento em que isto é o ponto zero, digamos que é o aconteceu o Big Bang, vamos quantificar a partir daí. Daí para a frente há uma impossibilidade de ramos que se criam a cada milésima de micromilésima de segundo, com diferentes outcomes. E são, lá está, uma Exato. infinidade de paralelos universos, com diferentes possibilidades, e certamente, num deles, ou em vários, certamente estamos aqui todos sentados, com uma pequena mudança, ou não, Exato. de circunstância. Pá, perfeitamente possível. Agora imagina conheceres, lá está, essa mesma pessoa que está a fazer a mesma coisa do que tu. É como se estivesses a olhar para um espelho. E isto é impressionante. Quando tu estás a olhar para um espelho, quem sabe não estás a olhar para o tu próprio num outro universo. E ele está a olhar para ti como se tu fosses um reflexo. Deixa-me ser o séptico. Os pés não funcionam assim. Exato, não, mas quer dizer, é interessante. Mas é fixe pensar assim. Seria interessante, lá está. Lá está. Vamos ser cientistas, vamos dizer que sim. Como é que isso é assim? Agora a parte engraçada de ser cientista é explicar. Ok, Tem que explicar as coisas. Porque um cientista cria uma premissa, uma hipótese e tem que justificá-la. Tem que justificar. É de científico. Pois lá está. Exatamente. Epá, não sei. Mas Estamos à Nora, a verdade é essa. Neste tipo de questão, neste tipo de temática, é impossível nos situarmos porque ninguém, provavelmente no planeta Terra, sabe ao certo o que é que se passa. Não há a mesma coisa do que estarmos a falar do método de ensino em Portugal, que é coisas factuais, do que uma coisa que é abstrata. abstrata. Completamente abstrata. Exatamente. O conceito de tempo é abstrato. Não há por nenhuma definição, digamos, um construto sólido, físico, do tempo. É literalmente uma junção de, ok, eu sei que o que aconteceu no passado já passou, porque eu passei por isso, mas era o presente. E eu sei que no futuro vai ser o presente, mas eu ainda não estou lá. Portanto, estás a criar uma espécie de uma junção de conceitos para explicar o tempo. Mas, como eu estava a tentar dizer, em termos práticos, na minha cabeça, não há tempo no universo. Simplesmente existe. Claro que existe um eixo de tempo, imagina. A duração há quanto tempo é que existe um universo? Há milhões e milhões e milhões de anos. Mas em termos práticos, nós nem sequer sabemos quando é que vai acabar. Exato. Quando é que começou. Se vai acabar. Se vai acabar. Se é que começou. Exatamente, se começou. Portanto, acho que antes de entrarmos sequer, digamos, na questão, no cerne da questão de o que é o tempo e se é possível manipular o tempo, ou seja, ir para o futuro ou para o passado, ou até mesmo tipo, viver no presente, porque nós não vivemos no presente, isso é muito Exato, engraçado. claro, exato. Já agora, os vossos olhos demoram algum tempo até conseguirem realmente percepcionar a realidade, portanto, Claro. vocês estão a ver sempre no passado, só para que saibam. E de modo que, pronto, acho que é mesmo muito difícil chegar ao cerne da questão do que será que é possível viajar no tempo. E a gente também temos muito aquela mania de pensar que o ser humano basicamente pensa que tudo Sim. todo o universo. Não. A gente pensa, eles, porque ainda faço parte, obviamente, são extraterrestres. A gente pensa que basicamente tudo tem de ter um início e um fim. Mas se calhar as coisas não são bem assim que funcionam. É perfeitamente plausível que o universo sempre tenha existido, por mais que como fosse que isso seja de compreender, é possível. Pois, é verdade. É possível que ele simplesmente tenha sempre estado lá. Sem um começo, nem um fim. Exato. Lá está, conceitos. Da nossa, não cabe na cabeça humana. É mesmo.
É como imaginar algo que existe perpetuamente, que sem início e sem fim, como tu disseste, é algo simplesmente que é inimaginável, é o chamado infinito. O que é o infinito? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e não para. E não para, exato. E antes do 1 vem o 0 e o menos 1 E depois é um menos infinito. e lá está, e vocês sabem que existem infinidades maiores do que outras. Por exemplo, se eu contar 0, 1, 2, 3, estou a contar só os números reais? Pois, exatamente, porque tem as casas decimais. É que do 0 ao 1 Existe uma infinidade de. Experimentem, É impressionante. contem do 0, 0.00000000000. Vocês nem sequer conseguem contar a primeira divisória do 0 ao 1. Nós nem sequer sabemos onde é que o pi. 3.14. 3.14, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, blá 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 blá. É um número que ainda hoje nós, o ser humano, recebemos incentivos para descobrir o próximo número da sequência. Exato. É um número que não sabemos. Sabemos que aquele número representa, portanto, não quero falar de matemática igual de matemática, Sei. mas aquilo é um Muito rácio, resumidamente, aquilo é um muito rácio, ok? Eu percebo que basicamente é uma esfera, e quando aquilo anda é o rácio até a esfera Sei, exatamente, a ficar na mesma claro. posição, uma cena assim. Mas aquilo é um número muito importante, mesmo na criação do universo, é como os meus primos, Exato. mas nós nem sequer sabemos a extensão A extensão desse número. desse número. Exatamente. Porque na matemática e na ciência, basta às vezes uma casa decimal estar mudada, muda completamente. Muda completamente tudo. Olha, é como- Exatamente. Não tem extensão, como digamos. certo- É infinito, não? Não, o número infinito não há extensão. Pois, é infinito, simplesmente. Mas sabem que mais? São estas perguntas e estas questões que nos movem. Movem-me a mim, movem ao João, movem ao Ricardo. Literalmente, o tempo Literalmente. Sim, mas movem-nos. Epá, nós somos. Epá, somos curiosos. Acho que Quem é a sabe melhor onde vocês palavra. sabem a resposta. É verdade, quem sabe vocês tenham aí a teoria-chave. E é daí que. curiosos. Somos todos curiosos. Oh, Jesus do céu! Oh. É que isto é meio apertado aqui. Portanto, vocês provavelmente têm uma teoria diferente, vocês têm respostas diferentes, vocês têm crenças diferentes, então por favor partilhem isso connosco nos comentários. Nós gostamos de ver todos os comentários que vocês partilham e todas as vossas ideias também. Estes dois vão estar também a ler os comentários todos e a responder se for preciso. Deem um gosto, partilhem, subscrevam ao canal, partilhem com as pessoas se vocês acham que isto é uma coisa muito importante para as pessoas saberem. E basicamente é isto, fiquem por aí, vai haver mais Skillocast e... Deem ideias, se quiser algum tempo. deem ideias, exatamente, pois, porque isso é muito importante. Portanto, é isto, fiquem bem e até o próximo Skillo. Cast. Tchau, tchau.